Amém. Queridos, deixe-me fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês têm motivos para se alegrar no Senhor? Amém, glórias a Deus. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos no nosso Deus, na verdade. Nós temos muitos motivos para estarmos contentes em nosso coração com relação ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o nosso Deus continua sendo um Deus de milagres, o nosso Deus continua sendo um Deus que nos dá vitórias, o nosso Deus continua sendo um Deus que responde às nossas orações, amém? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos exatamente uma passagem que fala a respeito disso, de como podemos nos alegrar, como podemos nos contentar com os milagres e as bênçãos do nosso Deus, tá certo? 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 11. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos, músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de fronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Versículo 8. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Amém? Encerramos por aqui a nossa leitura de hoje. Queridos, o que está acontecendo aqui nessa passagem? O rei Salomão convidou toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel, os levitas, os sacerdotes, para consagrar a casa do Senhor, para consagrar o templo de Deus, o qual ele havia construído, o qual ele acabava de construir, que ele acabou de construir. E o que acontece? Nessa alegria, nessa felicidade que eles estavam vivendo, eles tocaram instrumentos, eles tocaram harpas, eles sacrificaram no templo do Senhor. Nós podemos ver que os sacrifícios que eles ofereceram foram tão grandes, né, que foram exatamente 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Tamanho era o coração do povo em se alegrar no Senhor, em sacrificar a Deus e oferecer a Deus uma oferta de agradecimento por tudo aquilo que ele havia feito. Porque Israel tinha acabado de construir o templo para o Senhor, Israel estava na plenitude do seu reinado, né? Porque nós sabemos que o reinado de Salomão estava em paz com todos os outros reinos que haviam em volta. O reinado de Salomão, ele era extremamente rico, porque Salomão, por ser um rei sábio, ele dava conselhos para outros reinados, para outros reis, e esses reis traziam ouro, prata. A Bíblia nos fala que na época de Salomão, o seu reinado era tão próspero, que a prata não valia como nada nos dias dele. De tanto ouro que tinha, tanta prata que tinha, não valia de nada a prata, não servia para nada.
de tanto que resistia naquela época. E eles estavam felizes, eles estavam contentes com o templo do Senhor que estava pronto, que estava preparado. Aí eles sacrificaram, ofereceram louvores ao Senhor com seus instrumentos e fizeram festa a Deus. Celebraram dia após dia na presença do Senhor. O texto nos fala aqui que a festa deles durou 7 dias e que no 8º dia eles começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Quantos dias de festa que eles tiveram? Tudo porque eles estavam em plena alegria. Imaginem, queridos irmãos, tantos dias assim de festa, nós festejando tanto tempo, porque a alegria deles era tremenda, era algo extraordinário, era algo magnífico. Mas o que aconteceu? E continuou sendo bom, não é algo ruim aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos, que chegou uma hora que a festa acabou, certo? Legal, maravilha. Mas o que aconteceu quando eles foram despedidos, cada um para a sua casa? Eles foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi. Queridos, eu não sei com relação a vocês, mas essa passagem ela me chama muito a atenção. Sabe por quê? Porque eu acho que não existe nada mais prazeroso na vida de um homem, de um ser humano, de uma mulher, do que chegar na sua casa e poder ter o seu coração alegre e contente por saber que o Senhor está cuidando de você e dos seus. Nós podemos viajar o mundo, nós podemos conhecer inúmeros lugares, nós podemos conquistar inúmeras coisas, mas se a nossa casa não estiver bem, de nada adianta nós conquistarmos o mundo. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que do que adianta nós ganharmos o mundo se perdermos a nossa alma. E nisso nós podemos traduzir: o que adianta nós ganharmos o mundo se perdermos a nossa casa? Nós também podemos trazer essa aplicação para as nossas vidas. E é exatamente isso que o Senhor fez para o seu povo, porque todos foram alegres e de coração contente para as suas casas. Por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão, a Israel e ao seu povo. Será que hoje à noite nós podemos chegar nas nossas casas com os corações alegres e contentes por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Será que hoje nós podemos deitar na nossa cama, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir alegre e contente por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Amém. Com certeza nós podemos fazer isso, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. O Senhor tem nos alegrado constantemente com a sua presença, o Senhor tem nos alegrado constantemente com a sua provisão, com a sua prosperidade sobre as nossas vidas. Nós nos alegramos no Senhor. O mundo se alegra em coisas passageiras, em coisas vãs. Às vezes, queridos, as pessoas, os jovens principalmente, querem ir em baladas, festas, para poderem ter alegria. Mas quando chegam em casa, estão com seus corações completamente vazios. Pessoas se entregam à bebida, se entregam às drogas, porque buscam a alegria, o contentamento. Mas quando chegam nas suas casas, estão com os corações completamente vazios, cheios somente de tristeza. Não tem alegria, não tem contentamento, não tem esplendor, não tem magnitude, não tem nada no coração, não tem valor no coração, porque todas as coisas que o mundo oferece para nos trazer alegria são coisas vãs e passageiras. Mas a bondade de Deus dura para sempre. A alegria do Senhor dura para sempre. E por isso nós temos inúmeros motivos para agradecer ao nosso Deus. Agradecer por Ele ser o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Israel e o nosso Deus. O Deus que continua cumprindo as suas promessas.
o Deus que continua cuidando do seu povo, o Deus que continua cuidando dos seus filhos amados, que somos nós. Vejam, queridos irmãos, que bênção, que maravilha, o mesmo Deus que ajudou Davi a vencer o gigante, que na verdade que venceu o gigante por Davi, é o nosso Deus. Tenha a sua fé completamente voltada para esse Deus, porque Ele vence gigantes, Ele destrói muralhas, Ele derruba o inimigo em favor de nós, queridos. Ele já venceu naquela cruz a morte, o pecado, e continua vencendo, 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 porque não há limites para as suas vitórias. O nosso Deus é um Deus invencível. O nosso Jesus é vencedor. E nisso podemos nos alegrar, nisso podemos nos contentar todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, queridos, essa é uma mensagem que eu gostaria de trazer para todos os irmãos aqui, a respeito dessa reflexão que nós temos que fazer diariamente. Quando chegarmos nas nossas casas, lembrarmos o que Deus tem feito na minha vida para que eu possa estar alegre. Se eu estou triste, eu tenho que jogar essa tristeza de lado. Eu tenho que pedir a Deus que venha preencher o meu coração com o seu Espírito Santo, que acalme a minha alma, que alegre o meu coração, porque são muitos os feitos que Ele tem causado nas nossas vidas. São muitos os milagres que Ele tem feito nas nossas vidas. E quando o inimigo tentar colocar na sua cabeça, na sua mente, angústia, frustração, desânimo, desinteresse, desistência, continua firme e forte, porque Deus é contigo. Deus é conosco todos os dias, queridos. E as vitórias que nós temos para contar a respeito dos nossos Deus são muito maiores do que aquelas derrotas, aparentes derrotas que o inimigo quer colocar nas nossas vidas. Então, antes de murmurar, alegre-se e contente-se no Senhor, porque mais um dia você chegou na sua casa, no seu lar. Você tem a sua família, você tem os seus do seu lado. Então, são motivos mais do que suficientes para nós comemorarmos. Amém?